Pessoal, o mal-estar diplomático envolvendo a Amazônia e uma disputa entre o governo brasileiro e o presidente francês, o governo da Alemanha, da Noruega e de outros países europeus, não surpreende quem conhece um pouco da história do nosso país e da história da humanidade. Aliás, a disputa pela Amazônia antecede a própria descoberta da Amazônia. Em 1494, quando Portugal e Espanha celebraram o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo em áreas de influência e determinando que seria espanhol o que ficasse 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde e seria português o que ficasse a partir desse meridiano imaginário para o leste. E a Amazônia começa a ser disputada exatamente aí. E ao longo dos últimos 5 séculos, todas as potências coloniais se empenharam em exercer o seu domínio sobre o Vale do Grande Rio. Quando nós olhamos a fronteira setentrional do Brasil e nos deparamos com as antigas Guianas, a Guiana inglesa, a Guiana francesa, a Guiana holandesa, o que nós vemos ali é a memória do esforço desses impérios coloniais de Portugal, de Espanha, de França, da Inglaterra e da Holanda em dominar o vale do rio Amazonas. Essa disputa transcorreu todo esse período e os portugueses fizeram um grande esforço para exercer o seu domínio sobre essa área. Disputou com os holandeses, disputou com os ingleses, disputou com os espanhóis, disputou com os franceses. Em algumas dessas disputas, as armas estiveram presentes. Epopeias como a de Pedro Teixeira, que em 1637 organizou uma expedição saindo ali de Gurupá, de perto de Belém, até Quito, para estabelecer o domínio português. Essa expedição, com algumas dezenas de soldados portugueses e 1.200 índios armados de arco e flecha, chegou a Quito e espantou as autoridades espanholas. Pedro Teixeira voltou a Belém escoltado, porque assim exigiu o vice-rei da Espanha. Logo depois, uma outra grande expedição, uma epopeia heróica conduzida pelo bandeirante Raposo Tavares, saiu de São Paulo e durante alguns anos percorreu 10.000 quilômetros, passando pelo Mato Grosso, pelo que é o atual estado de Rondônia, chegando ao Peru, voltando pelo rio Amazonas, passando por Manaus, chegando a Belém e estabelecendo aquilo que ficou conhecido na história como a bandeira dos limites, que segundo o grande historiador português Jaime Cortesão, foi a epopeia que garantiu o espaço físico do Brasil que nós conhecemos hoje. E depois desses episódios, pelos séculos XVIII, pelo século XIX, essas disputas continuaram. Oficiais da Marinha dos Estados Unidos percorreram o Amazonas no século XIX. Em pleno século XX, nós vivemos duas questões cruciais, dois grandes desafios diplomáticos. Um, em 1907, numa disputa com a Inglaterra, quando perdemos 20.000 quilômetros quadrados na área que hoje corresponde ao estado de Roraima. A Inglaterra queria uma parte do nosso território com os rios que dessem acesso à bacia do Amazonas, através do Rio Negro. E nessa disputa, que foi resultado de uma arbitragem do rei da Itália, nós terminamos perdendo 20.000 quilômetros quadrados para os ingleses. E a outra foi em 1903, que resultou no Tratado de Petrópolis, com a aquisição do Acre pelo Brasil, quando uma parte da elite boliviana cogitava de vender ou de entregar esse território boliviano aos Estados Unidos, com quem queriam estabelecer uma aliança para contrapor a aliança do Chile com os ingleses, que derrotaram a Bolívia e lhe tomara o acesso ao mar. A situação da Amazônia, ela tem
a sua memória mais remota, é exatamente no que eu denomino de maldição de Tordesilhas. O que é que eu chamo de maldição de Tordesilhas? Foi a dificuldade que o Brasil teve de incorporar efetivamente ao seu território aquilo que os nossos antepassados portugueses conquistaram com muito sacrifício. Tordesilhas é uma linha imaginária que divide o Brasil a partir de Belém até Laguna, e essa divisão permanece até hoje. A leste de Tordesilhas está a nossa população, a nossa economia, a nossa ciência, a nossa pesquisa, a nossa infraestrutura, os portos, os aeroportos, tudo se concentrou nessa faixa quase litorânea. E a oeste de Tordesilhas permanece aquilo que um cronista denominou de deserto ocidental. A oeste de Tordesilhas, ou seja, na Amazônia, que se estende a partir de Belém, nós temos baixa densidade demográfica, nós temos uma infraestrutura quase inexistente, nós temos poucas universidades, nós temos uma economia precária, nós temos uma população de indígenas e de ribeirinhos e de agricultores praticamente abandonada. O Brasil mostrou-se incapaz de incorporar demograficamente, cientificamente, economicamente e com infraestrutura essa parte que é a maior parte do Brasil. Tão importante para o nosso imaginário, tão importante para a ideia que nós fazemos de nós mesmos como um país gigante. Mas nós não conseguimos vencer essa maldição e Tordesilhas continua ainda a dividir o nosso país. Mas nós temos saídas, nós temos alternativas, e não é com bravatas, não é com afronta, é com uma afirmação clara da nossa soberania. A Amazônia brasileira é um assunto de interesse do Brasil. Agora, para desenvolver a Amazônia, nós podemos sim partilhar projetos importantes. Eu, quando ministro da Ciência e Tecnologia mesmo, levei uma delegação alemã que nos presenteou com uma torre de observação atmosférica, que é a torre mais alta do mundo, que nós instalamos ali a 180 quilômetros de Manaus. Recebemos do Instituto Max Planck como doação, fizemos uma oferta ao governo alemão de cooperação na área de pesquisa, de biotecnologia, na Amazônia. A mesma coisa fizemos com o governo dos Estados Unidos. Agora, só que o próprio Brasil ainda não começou esse processo de integrar os seus institutos que nós temos em Manaus, em Belém, no interior do Amazonas, institutos de pesquisa ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com as universidades do Amazonas ou da Amazônia, com as universidades brasileiras mais importantes, trazer também as universidades europeias, estabelecer um complexo de pesquisa, de ciência e de tecnologia na Amazônia, com a partilha de quem queira nos apoiar nesse objetivo, agora sem pôr em dúvida a soberania brasileira. E o Brasil também deve ampliar a sua presença militar na Amazônia. Nós precisamos ter a nossa segunda esquadra, já temos a área que foi por mim visitada com o comandante da Marinha e com o comandante do Exército, para que a área do Exército fosse repassada à Marinha, para que a Marinha tenha lá no Maranhão, em águas profundas, um porto para a nossa segunda esquadra. Nós podemos transformar a nossa base aérea em Roraima numa grande base aérea aeroespacial de dissuasão. Isso não tem nada a ver com os vizinhos. Você não bota uma fechadura na porta da sua casa porque acha que o seu vizinho pode lhe roubar. Você coloca para proteger a sua segurança. Não é com desconfiança de ninguém, é com o objetivo de dissuasão. Então, se tivermos a segunda esquadra no norte, ali no Maranhão, em lugar já escolhido pela Marinha, se ampliarmos e transformarmos a base aérea de Roraima numa grande base aeroespacial, se reforçarmos outras bases que nós já temos, como a de Tiriós, lá na fronteira com o Suriname, então nós teremos uma presença militar com maior poder de dissuasão na Amazônia. E no mais, é fazer com que o Brasil tome conhecimento dos nossos intelectuais que trataram
com tanta responsabilidade, com tanto conhecimento dos nossos desafios na Amazônia. Desde o padre João Daniel, que escreveu 2 volumes, ainda no século XVIII, sobre a vida econômica, a vida cultural e a vida social na Amazônia. O grande Euclides da Cunha, que nos deixou também observações tão atuais sobre a Amazônia. O grande brasileiro Josué de Castro, que escreveu Geografia da Fome, que tem um belo capítulo sobre a Amazônia. Leandro Tocantins, que escreveu também sobre a cultura, a economia e o destino da Amazônia. O general Mira Matos, que escreveu a geopolítica da Amazônia. O grande Samuel Benchimol, que é um intelectual do Amazonas, que nos deixou uma grande obra sobre a situação da Amazônia. E além disso nós temos os cronistas que podem ser lidos, a literatura da Amazônia, os institutos, as universidades, tudo isso pode formar um conjunto que ajude a esclarecer, principalmente a população do Sudeste, do Sul, do Nordeste, que conhece pouco a realidade da Amazônia. Ou seja, a Amazônia continua sendo ainda uma grande desconhecida e muitas vezes também ignorada pelo nosso país, pela intelectualidade e pela população do Brasil que não vive e nem sobrevive na Amazônia. Mas o Brasil não pode tratar a Amazônia como se fosse sua própria colônia. O Brasil tem que ter um projeto generoso. Por exemplo, nós temos na Amazônia uma economia baseada na ocupação do solo, no desmatamento, para a pecuária, para a agricultura e para outras atividades. Não se pode propor esse tipo de economia proposto pelo Estado. Foi o Estado que estimulou a ida dessas populações para a Amazônia. Eu lembro até do lema: integrar para não entregar, uma terra sem homens para homens sem terra. Eram esses os lemas do governo que fizeram com que nordestinos, paulistas, gaúchos, paranaenses, catarinenses se dirigirem para toda a Amazônia Legal. E não se pode hoje dizer, olha, isso acabou, e não se propor nada no lugar. Se você não propõe um meio de sobrevivência para essa população, o que você vai ter é o conflito, o que você vai ter é a ilegalidade. E além disso, nós precisamos, naturalmente, integrar o Brasil, integrar a sociedade brasileira a esse processo e a essa solução para essa região que é parte do Brasil, mas que nem sempre tem do Brasil a compreensão mais generosa.